Vamos entrar agora na parte 4 da aula, que é a parte de rendimentos. Então, em geral, as reações elas não conseguem obter a massa esperada que você calcula e estima a partir da estequiometria devido a alguns fatores. Quais são esses fatores? Primeiro, a gente já viu, é a pureza dos reagentes. Se o reagente não tiver 100% puro, consequentemente você não vai ter o 100% do rendimento. Outro fator, nem sempre as reações químicas elas conseguem se completar, ou seja, consumir todos os reagentes, mesmo que eles estejam na proporção estequiométrica. Terceiro, às vezes a velocidade da reação ela é muito lenta, então no tempo do experimento a reação ela não consegue se completar. E outro fator é que, mesmo que a reação termine, como você vai ter uma mistura de produtos lá, você tem que usar um processo de separação de mistura para separar esses produtos formados. E durante os processos vai ocorrer perdas. Por exemplo, se você fizer uma filtração, você vai ter um pouquinho de produto que vai ficar no poro do filtro e por aí vai. Então, para entender essa parte de rendimento, a gente vai introduzir 3 conceitos. Primeiro, o rendimento teórico, que ele é a quantidade que você estima de produto que pode ser formado no máximo. Isso aqui tem que ser sempre a partir do reagente limitante. Rendimento real é aquele que você conseguiu separar e você pesa na balança. Em caso de questões, é um dado do problema. E o rendimento percentual. O que é o rendimento percentual? Ele é 100% vezes o rendimento real dividido pelo rendimento teórico. Lembrando, rendimento percentual no máximo pode ser 100%, não pode ser mais do que isso. Rendimento real costuma ser menor do que o rendimento teórico. Na pior das hipóteses, ele vai ser igual, certo? Mas normalmente ele vai ser menor. Então, vamos pegar o exemplo 3.4.1, que é a parte de conceitos, utilizando só essa fórmula básica aqui. A reação de produção da amônia tem rendimento percentual de 72%. Se a quantidade produzida de amônia foi 3,6 kg, pergunta, qual é o rendimento teórico? Então, eu quero saber quanto é o rendimento teórico. Então, o que é que eu vou fazer? Isso aqui é como se fosse uma fração, né? Você pode trocar de posição o rendimento percentual com o rendimento teórico. Então, você vai encontrar que o rendimento teórico ele é igual a 100% vezes o rendimento real dividido pelo rendimento percentual. Agora é só substituir os valores, bem tranquilo, vai ficar. O rendimento teórico vai ser 100% vezes rendimento real. Ele diz a quantidade produzida foi. Então isso aqui foi rendimento real, vai ser 3,6 kg dividido pelo rendimento percentual que é 72%. Fazendo essas contas, eu vou encontrar que o meu rendimento teórico ele foi de 5 kg de amônia. No caso é o NH3. Beleza? Então, o rendimento teórico ele é maior do que o real. Então, se você fizer o cálculo estequiométrico, essa reação ela pode produzir até 5 kg. Essa aqui em específico produziu menos, por algum motivo, certo? Que pode estar relacionado com essas razões que eu pude citar aqui para vocês antes. Vamos pegar exemplos mais aprofundados. Exemplo 3.4.2, obtendo o rendimento percentual de uma reação. Vamos pegar aqui uma questão de vestibular antigo da UFC. Uma das maneiras de se produzir a cal viva é através da pirólise, que é a decomposição térmica do carbonato de cálcio. Uma amostra de 20 gramas de calcário produziu 10 gramas de cal vivo. O rendimento dessa reação foi de... Então, primeira coisa, vamos escrever a reação. A gente já viu ela hoje, certo? Então, vai ficar decomposição térmica. CaCO3, o símbolo da decomposição térmica é a setinha com um delta maiúsculo em cima. Isso aqui significa decomposição térmica. Isso aqui gera o cal e também vai gerar CO2. Então, essa é a nossa reação. Então, quais são os dados que ele está te dando? Ele está te dando a massa, 20 gramas de calcário, que é aquela forma impura do CaCO3, produziu 10 gramas de cal. O cal é o CaO, cal, certo? O nome é bem parecido, só que em português fala com L e em química coloca o O no final. Então, beleza, eu tenho que relacionar essas duas quantidades. Como as quantidades estão em gramas, a gente vai utilizar uma proporção em gramas das duas espécies, o CaCO3 e o cal. Só que para achar essa proporção, a gente tem que determinar as massas molares. Então, a massa molar do CaCO3,
a gente já determinou hoje, né, que vale 100 gramas por mol. Falta achar a massa molar do CaO, que é a massa do cálcio mais a massa do oxigênio. A massa do cálcio é 40, a do oxigênio é 16. 40 mais 16, 56 gramas por mol. Então vamos usar agora a proporção. Na proporção, o que ela vai te dizer? A primeira linha da regra de 3 vai ser a massa molar vezes o coeficiente estequiométrico. Nesse caso, com a equação balanceada, o coeficiente estequiométrico é 1. Então, uma vez massa molar do carbonato, 100 gramas. Então, 100 gramas do carbonato vai te dar 56 gramas de cal. Então, ele fala, uma amostra produziu 10 gramas de cal. Então, vamos lá. Para saber o rendimento, a gente vai utilizar a massa do reagente. Então, vai ser 20 gramas de calcário. Se todo calcário for carbonato, se você pegar 20 gramas do carbonato de cálcio, ele vai te fornecer quanto de CaO? Quanto é que é o esperado caso tudo fosse carbonato? Não sei, vou chamar de X. Então a gente vai fazer a proporção. Como ele está te pedindo rendimento, você tem que ter os dados do rendimento real. Nesse caso, o rendimento real está aqui. E tem que ter o rendimento teórico. O rendimento teórico ele é calculado a partir do reagente. Então, o dado de reagente que ele tem aqui é do calcário, que é o carbonato de cálcio. Então, 100 gramas produz 56 gramas. Se eu tiver só 20, vai produzir quanto? Faz a regra de 3, vai ficar 100x é igual a 20 vezes 56. Vou passar o 100 dividindo, vai ficar que x é igual a 20 vezes 56 dividido por 100. Posso simplificar por 20, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 5. Então, fazendo essas contas, vai ficar 11,2 gramas de CaO. Professor, e o que é esse 11,2 gramas de CaO? Vamos lembrar de novo. Ele não foi calculado a partir do reagente, então ele foi estimado a partir do reagente. E quem é estimado, isso aqui sempre é rendimento teórico. Vamos achar agora o rendimento da reação, o rendimento percentual. O rendimento percentual ele vai ser 100% vezes o rendimento real dividido pelo rendimento teórico. Então, substituindo os valores aqui, eu vou achar que o meu rendimento percentual vai ser 100% vezes rendimento real 10 gramas, que é o dado que foi aqui, dividido por 11,2 gramas. Fazendo essas contas, basta usar 3 algarismos significativos para resolver isso daqui, certo? Que é a quantidade de algarismos que eu tenho em todos os números. Então, fazendo essas contas, vai dar um númerozinho quebrado, mas a gente pode arredondar para 89,3%. Então, foi produzido apenas 89,3% do que era esperado. Tranquilos? E vamos agora para o nosso último exemplo de rendimentos. Determinando o rendimento real a partir do percentual. Então, beleza. Ao queimar de hidrogênio, que é o H2, na presença de dioxigênio, que é o O2, ocorre a formação da água. Então, 2H2 mais O2 formando 2H2O. A partir de 2 gramas de hidrogênio, qual a quantidade produzida de água, considerando um rendimento de 80%? Então, com a quantidade de hidrogênio, a gente pode estimar a quantidade de água que é formada em gramas. Isso aqui é chamado de rendimento teórico. Então, o primeiro passo é achar o rendimento teórico. Como é que é feito isso? Utilizando a proporção. Então, como eu tenho aqui em massa, então a gente vai achar o quê? A quantidade produzida, ele não está dizendo que é a quantidade em gramas. Então, a gente pode utilizar ou em gramas ou em mol. Aqui eu padronizei que se ele não disser em gramas, a gente calcula em mol. Então, eu vou seguir o mesmo padrão. Vamos achar o número de mol de H2. O número de mol de H2 é a massa dele dividido pela massa molar. Quanto é a massa molar do H2? Isso é 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Isso aqui vai dar 2 gramas por mol.
Vamos colocar aqui. Massa molar do H2 é igual a 2 gramas por mol. Então, fazendo essas contas aqui, o número de mol de H2 vai ser 2 gramas dividido por 2 gramas por mol. Professor, de onde é que vê esses dados? Está aqui, ó. Dado do problema é a massa, né? 2 gramas coincide com a massa molar. Perfeito. Isso aqui vai dar 1 mol de H2. Vamos achar aqui pela proporção quanto de água vai ser produzido. Então, você vai relacionar o H2 com a água. Se você está trabalhando com o número de mol, então a primeira linha da regra de 3 são os coeficientes estequiométricos. Então, para cada 2 mol de H2, vão ser formados 2 mol de água, ou seja, a quantidade é igual. Segunda linha são os dados do problema. Então, vai ficar 1 mol de hidrogênio vai produzir quanto de água? Se você perceber, as quantidades são iguais. Se eu tiver 2 de hidrogênio, produz 2 de água. Se eu tiver 1 mol de hidrogênio, também vai produzir 1 mol de água. Então, você já coloca direto para evitar conta desnecessária. Então, caso o rendimento seja 100%, é produzido 1 mol de água. Beleza? Só que o rendimento não é 100%. O rendimento de 100% é o que você estima a partir do reagente. Só que ele fala bem aqui, ó, o rendimento é de 80%. Então, como é que eu sei quanto de água vai ser formado? Eu quero saber agora o rendimento real, que é quanto vai ser formado já sabendo o teórico e o percentual. Ora, se eu utilizar aquela fórmula, o rendimento percentual ele vai ser 100% vezes o rendimento real dividido pelo rendimento teórico. Então, se eu reorganizar isso daqui, eu posso passar o 100 para o outro lado e o rendimento teórico para o outro lado. Eles vão inverter. Então, o rendimento real é igual ao rendimento percentual. O 100 que estava multiplicando passa para o outro lado dividido por 100%, vezes o rendimento teórico. Esse rendimento teórico a gente sabe que é 1 mol. Substituindo os valores, vai ficar 80% dividido por 100% vezes... Eu vou colocar aqui em cima porque o controle de gravação está bem aqui, viu? Vezes 1 mol. Então, resolvendo essas contas, 80 dividido por 100 é 0,8 e 0,8 vezes 1 dá 0,8 mol de água. Certo? Então, nesse caso, você vai ter a produção de 0,8 mol de água em vez de 1 mol esperado pelo rendimento teórico. Beleza? Então, crianças, com isso a gente encerra o nosso capítulo de estequiometria na parte 2. Beleza? Um bom estudo a todos e até a próxima, se Deus quiser.